A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de recebê-los para o webinar Regimes Aduaneiros Especiais, Aspectos Práticos e Jurídicos, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, aos participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Natal Solidário. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Robson Crepaldi, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito boa noite a todos, a todas, senhoras e senhores. Na qualidade de presidente da Comissão Especial de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo, quero dar as boas-vindas aos participantes do webinar Regimes Aduaneiros Especiais, Aspectos Práticos e Jurídicos. Esta é uma iniciativa da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo e da Comissão de Cultura e Eventos desta casa. Sendo assim, agradeço o apoio institucional do nosso presidente Caio Augusto e do nosso vice-presidente Ricardo Toledo, e também do presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, Alexandre Rolo. Agradeço também a todos os participantes por mais esse webinar desta noite. Eu quero antes fazer uma prestação de contas aqui da nossa comissão, tendo em vista que essa é a último evento, né, que a gente vai fazer de forma de webinar. Então, queria só passar algumas coisas que foram feitas aqui para que fique registrado e para agradecer a todos os membros da nossa comissão, a nossa diretoria, a diretoria da OAB São Paulo, o pessoal de apoio que nos ajudou esses 2 anos aí também de pandemia, né? A gente teve que mudar nossos formatos de reuniões. Então, queria dizer aqui que a nossa gestão 2019-2021 conta hoje com 114 membros na comissão. Nós estamos em todas as regiões do Brasil, em pelo menos 3 estados, tá? São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Pará, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Paraíba e Espírito Santo. Além de pessoas que nos acompanham também pela China e Estados Unidos e alguns outros países aí, que a gente não pôde levantar agora, mas a gente tem noção de que nos assistem pelos e-mails, pelo pessoal que nos adiciona no LinkedIn, principalmente, né, que é uma forma de entreter ali e conversar com as pessoas de fora, né. Dizer que em 2019 a gente pegou a comissão ali, acho que, se eu não me engano, em junho, maio ou junho, se eu não me engano, a gente realizou 2 eventos, 2 reuniões ordinárias, 2 eventos na sede da OAB. Firmamos parcerias com a Receita Federal do Brasil, para que o pessoal da Receita, inclusive hoje a doutora Denise, né, faz parte da Receita Federal, pudesse nos agraciar com palestras e entendimentos na área aduaneira. Também foi firmada a mesma parceria com o pessoal do TIT de São Paulo, com o CARF, né, e parcerias com comissões de direito aduaneiro do Estado de São Paulo, de todas as cidades que tinham essa comissão, e também estados, né, como a gente fez um evento em parceria com a Comissão de Direito Aduaneiro da OAB Minas Gerais. Agradeço ao Marcos, que é o nosso secretário executivo, e ao Rodrigo, que encabeçaram essa iniciativa. Em 2019 também, a gente criou as redes sociais, que depois foram ganhando corpo, né? Hoje no Facebook a gente tem 690 seguidores, no Instagram passamos de 550 seguidores, LinkedIn temos 335 seguidores, mais ou menos, que a gente começou esse ano só. E o grupo nosso de WhatsApp, que a gente pretende não parar por aqui, né, independentemente da nova administração da OAB, do novo presidente que possa vir tomar conta dessa comissão. Hoje a gente conta com mais de 150 pessoas, 140 pessoas no grupo de Instagram, profissionais de todos os estados e áreas aí ligados ao direito aduaneiro e comércio exterior. Em 2020, a gente realizou um evento na Comissão de São Paulo, foi o único lá, antes da pandemia, né, que enchemos 2 salas da OAB, que foi quando também a gente tomou posse da comissão, através do nosso vice-presidente Ricardo Toledo, que nos impulsou. Nossos webinários foram 8
depois da pandemia, com mais de 920 inscritos, mais de 1.500 visualizações das palestras disponíveis no YouTube, que ficam disponíveis, e articulamos a parceria também com o Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Em 2021, a gente realizou 4 reuniões ordinárias e 10 extraordinárias. Foram aqui, acho que 12 webinários, se não me falha a memória, com mais de 6.000 inscritos. Publicamos 8 artigos em sites relacionados ao direito aduaneiro. Batemos o recorde de inscrição da nossa comissão, pelo menos, né? Uma comissão que teve 1.396 inscritos, e conseguimos uma cadeira no CONFAC, aí de São Paulo. E também deixaremos, como legado dessa comissão, um livro da nossa Comissão de Direito Aduaneiro, com vários autores, em parceria com a gente. A gente pretendia lançar esse ano, mas não vai ser possível, então provavelmente no começo do ano que vem também tem essa novidade aí para vocês, mais uma forma de estudo e que pode ajudar todos os profissionais da área, né? Então é isso, eu gostaria de agradecer a comissão da OAB, a confiança do presidente Caio, que ele depositou em mim primeiramente, e depois eu fui formando essa comissão junto com nomes exponenciais aí do direito aduaneiro. E sem mais delongas agora, né, vamos passar aí para o evento dessa noite. Deixei registrado aqui essas informações da nossa comissão. Não sei se o Marcos quer falar alguma coisa a respeito disso. Não. Antes de eu passar a palavra. Nada a acrescentar. Vamos em frente para o evento de hoje. Maravilha, então. Então, hoje falaremos sobre os regimes aduaneiros especiais, seus aspectos jurídicos e práticos, né? Previsto no regulamento aduaneiro, os regimes aduaneiros especiais são modalidades que proporcionam benefícios fiscais como suspensão, isenção total ou parcial dos tributos e exceção à obrigatoriedade da aplicação de impostos exigidos na importação e na exportação. Uma forma de estimular a competitividade no mercado, favorecer a economia, reduzindo as barreiras que impedem os empreendedores de investir no mercado internacional. Pensando em tão relevante tema, trouxemos aqui hoje os doutora Denise Barreto de Castro Bastos, doutor Thales Andrade e doutor Milton Gato. Então, a doutora Denise acho que vai falar primeiro, né, doutora Denise? Não? Quem é? O Thales? Doutor Milton? Doutor Milton, então a palavra está com o senhor, por favor. Seja muito bem-vindo a esta comissão, a esta casa. Bom evento a todos. Muito obrigado, doutor Robson. Antes de mais nada, queria agradecer, então, a Comissão de Direito Aduaneiro OAB São Paulo, doutor Robson, doutor Marcos, e todos aqueles que tornaram possível este webinar e os outros, os quais eu tive a oportunidade de participar. Então, muito obrigado aí pelas oportunidades e deixar também registrado aqui uma honra, uma satisfação, estar ao lado aqui da doutora Denise, do doutor Thales, falando sobre um tema bastante relevante, que são os regimes aduaneiros especiais. Marcos, eu vou projetar a minha tela, você só me diga se está ok. Perfeito. Sim, aparecendo perfeitamente, Milton. Está aparecendo 2 slides ou um slide só? Um slide só, um slide só. Um só, né? É que para mim aqui aparece... aduaneiros especiais. Isso, é que para mim aqui aparece o formato próximo, de exibição né? disso. Tá bom. Mas é isso. Mas a ideia é falar sobre um tema que eu particularmente acho bastante interessante, os regimes aduaneiros especiais, e por que não falar das oportunidades e vantagens na aplicação desses regimes. O tema que a gente vai falar, bom, eu vou passar aqui rapidamente a minha apresentação, né? Como está sendo gravado, então, fica na apresentação, mas só deixar registrado que eu trabalho em comércio exterior já há uns 37 anos, e atualmente eu sou o coordenador da área aduaneira consultiva do escritório Finocq Ustra Sociedade de Advogados, em Campinas, além de ser professor também na área. Bom, enfim, os regimes aduaneiros especiais constam, como o Dr. Robson fez um comentário logo no início, eles constam do Regulamento Aduaneiro, Decreto 6759, regulamento esse que ele é dividido em 8 livros, né? 8 livros abordando temas bastante específicos, jurisdições, impostos, taxas, o livro 4, os regimes aduaneiros especiais, controle de mercadorias, infrações, penalidades, crédito tributário e disposições finais e transitórias. O assunto que a gente discorre hoje, ele está ali especificamente dentro do livro 4, dentro do regulamento aduaneiro,
falando sobre os regimes aduaneiros especiais e dos aplicados em áreas especiais. Quando eu, particularmente, eu falo sobre o tema, eu gosto sempre de deixar claro, né? Por que são regimes aduaneiros especiais? Porque eles diferem do regime aduaneiro comum. O regime aduaneiro comum, aquele que nós conhecemos como uma importação ou uma exportação, estas operações por si só, elas não sustentam diversas outras situações que são necessárias dentro do comércio exterior. E aí sim, a necessidade da criação, da identificação desses regimes especiais, os quais estão todos listados hoje dentro do regulamento aduaneiro, admissão temporária, que a gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre ela, as áreas de livre comércio, carneata, depósito afiançado, né, em específico para empresas de transporte, depósito alfandegado certificado, depósito especial, famoso depósito de uso privativo, depósito franco, o drawback, né, que é um regime extremamente interessante e ainda hoje tão incompreendido pelas empresas, o entreposto aduaneiro, as exportações temporárias e alguns regimes bastante segmentados, bastante específicos, como loja franca, o Recoff, o Recon, o Repetro, o Repex, o Reporto, o trânsito aduaneiro e aqueles regimes especiais aplicados em áreas especiais, as zonas de processamento de exportação e a Zona Franca de Manaus. Enfim, como eu havia falado, são regimes que sustentam operações em que o regime comum não sustentaria. E a ideia, então, eu selecionei dentro destes regimes aduaneiros especiais para fazer basicamente um overview, né? Nós não estamos fazendo um curso, mas para traçar alguns comentários sobre aqueles regimes mais usuais no dia a dia das empresas, especificamente a admissão temporária, o carneata, o drawback, o entreposto aduaneiro, a exportação temporária e o trânsito aduaneiro. Como eu falei, alguns desses regimes, eles são segmentados, então não teria nem o porquê de ficar gastando tempo, vamos assim dizer, falando sobre eles, mas, como eu falei, eu procurei aqui pensar aqueles regimes mais usuais no dia a dia das empresas, principalmente das pequenas e médias empresas, onde existe grande oportunidade para a aplicação desses regimes aduaneiros especiais. Lamentavelmente, o que nós vemos na prática é uma certa confusão em relação à aplicação desses regimes aduaneiros e muita falta de conhecimento, principalmente quando nós vemos oportunidades, como, por exemplo, o drawback, que eu vejo, pelo menos na minha experiência como consultor, como assessor de diversas empresas, ainda um regime tão incompreendido quanto o drawback. Enfim, como eu falei, farei aqui alguns breves comentários apenas sobre estes 6 regimes aduaneiros, e aí eu passo a palavra adiante para que demais colegas aqui possam nos brindar aí com seus comentários. Em relação ao trânsito aduaneiro, é um regime relativamente simples, que permite ali a remoção da mercadoria sob controle aduaneiro de um ponto ao outro do território aduaneiro ou do território nacional. Assim como demais regimes aduaneiros, eu gosto muito de um livro que eu tenho aqui, do meu ex-professor, professor José Lense Carlucci, que comentava sobre os regimes aduaneiros como os regimes aduaneiros econômicos, né? Ou seja, o trânsito aduaneiro, assim como a grande parte dos demais regimes aduaneiros, são os regimes suspensivos. E há de se lembrar que a suspensão é a chamada isenção condicionada. Os impostos devidos, eles são suspensos em função da aplicação específica. No caso do trânsito aduaneiro, aquele que permite a remoção de uma zona primária, por exemplo, de um porto, aeroporto, um ponto de fronteira, para um armazém alfandegado em zona secundária, um porto seco, o que muita gente ainda hoje comenta, sendo como uma IAD, né? O correto seria o porto seco. Então, como é que eu faço aquela movimentação da zona primária para a zona secundária? Através de um trânsito aduaneiro. Eu não tenho intenção, eu não quero trabalhar em zona primária por qualquer motivo, eu quero fazer a nacionalização dos bens importados em uma zona secundária, em um armazém alfandegado da minha preferência. Eu utilizo o regime de trânsito aduaneiro, onde basicamente um telefonema para um despachante aduaneiro
imagina-se que ele já sabe o que tem que fazer, o registro de uma declaração de trânsito aduaneiro para remover a mercadoria de um determinado ponto na importação da zona primária por uma zona secundária, ou eventualmente até fazer o processo de exportação em uma zona secundária, em um porto seco, para que depois faça o embarque da mercadoria em zona primária. Eu faço o trânsito de saída, assim como existe a possibilidade de fazer o trânsito aduaneiro entre zonas primárias e entre zonas secundárias. Enfim, eu particularmente acho que o trânsito aduaneiro é um dos regimes aduaneiros mais simples que existem, ainda que exista toda aquela complexidade no cumprimento dos tratamentos específicos para a sua condição. Esse regime aduaneiro, inclusive, ele é bastante utilizado, como eu havia falado, principalmente em processo de importação, quando eu pretendo utilizar em processo de nacionalização o regime aduaneiro de entreposto aduaneiro na importação. Vale dizer que o regime aduaneiro de entreposto aduaneiro na importação é aquele que permite, inclusive, a chamada fragmentação do conhecimento de carga. É o regime em que a mercadoria transferida sob controle aduaneiro, então, a aplicação de um trânsito aduaneiro de zona primária para a zona secundária, a partir do momento que a mercadoria ela é admitida no estabelecimento alfandegado de zona secundária, no Porto Seco, eu posso admitir o produto, os bens que foram importados, ao novo regime, o entreposto aduaneiro, e, de acordo com a minha conveniência, fazer a nacionalização sob demanda. Né? Então, este regime ele permite que a mercadoria fique armazenada com a suspensão do pagamento de impostos pelo prazo de 1 ano, prorrogável por igual período, onde a nacionalização ela é possível de acordo com a minha necessidade. O entreposto aduaneiro, inclusive, ele permitiu a viabilização de diversas empresas do Brasil, em que começaram basicamente com escritório comercial, mercadorias importadas e ia nacionalizando de acordo com a sua demanda. O regulamento aduaneiro, artigo 404, ele fala então do regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro na importação, um regime também suspensivo. E há de se falar que nós temos ainda a aplicação do entreposto aduaneiro em caso de exportação, mais especificamente previsto no artigo 410, onde muitas empresas utilizam o regime como um pulmão para fazer as suas exportações, ou seja, a partir do momento em que a mercadoria ela acaba está sendo produzida, ela já é encaminhada para um porto seco, para que ali forme um pulmão de exportação, para que depois siga efetivamente, né, a exportação de todo aquele lote. E aí nós temos de novo a aplicação do regime aduaneiro especial, o trânsito aduaneiro, que aí faria a remoção da mercadoria de zona secundária para a zona primária. E o artigo 411, o que fala do entreposto aduaneiro de uso extraordinário, mais especificamente aquele utilizado por trading companies. Enfim, são dois regimes aí, tanto o trânsito aduaneiro quanto o entreposto aduaneiro, que permitem aí grande ação das empresas, sejam elas exportadoras ou importadoras. Eu procurei deixar aqui na parte inferior de cada um dos slides a respectiva instrução normativa que determina os procedimentos para aplicação desses regimes aduaneiros especiais. Então, só vocês vão reparar aqui na parte inferior sempre a menção das respectivas normativas. Enfim, o trânsito aduaneiro, o entreposto aduaneiro, ele tem essas características. E aí nós temos características similares no tocante à aplicação dos regimes temporários. A admissão temporária e a exportação temporária, que, aliás, ambos os regimes são normatizados pelo mesmo instrumento, que é a Instrução Normativa 1600 de 2015. Então, nós temos, no caso da admissão temporária, o próprio nome já está dizendo, uma importação temporária, onde aí ela acaba se dividindo em 3 submodalidades específicas. Aquilo que eu particularmente chamo de admissão temporária pura e simples, artigo 354 do Regulamento Aduaneiro, utilizado para aplicação de produtos que são importados, permanecem no Brasil sob prazo determinado, para participação em feiras, para participação em eventos culturais, por exemplo, para participação, para trazer produto para que seja exibido como molde, modelo industrial. Enfim, o artigo 354 permite admissão temporária
com o retorno do produto ao exterior sem sofrer modificação. É claro que esse regime ele prevê, inclusive, a nacionalização do bem, se for necessário, mas o nome, né, o seu contexto específico, ele já está dizendo, é uma admissão temporária. E no artigo 354, então, nós temos ali a aplicação do regime puro e simples, vamos assim dizer, da admissão temporária. A admissão temporária ela tem uma segunda submodalidade, que é de utilização econômica, onde, nesse caso, eu pago os impostos que são devidos de acordo com a proporcionalidade, né? De acordo com o tempo de permanência do produto no Brasil. O pessoal mais antigo, o pessoal da minha idade, deve se lembrar que esse era aquele regime que apresentava uma fórmula para cálculo dos impostos devidos, que era extremamente complicada, né? Levava em consideração alíquotas de IPI, ICMS, depreciação do bem, enfim. Hoje nós temos isso resumido na proporcionalidade de 1% ao mês calendário, onde eu recolho o imposto ali em função do tempo de permanência. Bastante utilizado pelas empresas que não querem adquirir novos bens, mas elas precisam importar determinadas máquinas, determinados equipamentos, seja para a produção de outros bens, seja para prestação de serviços, onde eu não tenho intenção de comprar aquela máquina, eu vou utilizar de determinado momento e depois devolvo. A admissão temporária para a utilização econômica permite esse ingresso com o pagamento proporcional ao tempo de permanência no Brasil. E nós ainda temos, artigo 380, a admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, que seria uma espécie de utilização de mão de obra brasileira para promover algum bem, para promover, né, a industrialização de algum bem a um cliente estabelecido no exterior. Também aqui com a suspensão total dos impostos. Então, a admissão temporária, ela acaba se subdividindo em 3 submodalidades. E, se nós temos, de um lado, a admissão temporária, nós temos também, do outro lado, a chamada exportação temporária, né? Como eu falei, a normativa é a mesma, a Instrução Normativa 1600, 2015, que dispõe sobre os casos de exportação temporária. Nós teríamos aqui o artigo 431, a exportação temporária pura e simples, e aí seria o inverso da admissão temporária pura e simples, quando eu destino bens brasileiros ou bens que foram nacionalizados ao exterior para, por exemplo, participar de um evento cultural, de uma feira, de alguma demonstração, alguma coisa do tipo. E nós temos ainda, na exportação temporária, o inverso da admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, que é a exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Nós temos hoje diversas indústrias brasileiras que se utilizam desse regime para o envio, por exemplo, de insumos, matérias-primas a serem trabalhados no Paraguai, por exemplo, nas indústrias de maquila, e depois retornam ao Brasil devidamente modificados. Então, são 2 processos, enquanto que a admissão temporária tem 3 modalidades, a exportação temporária ela tem 2 modalidades que acomoda exatamente essas operações temporárias. Como eu falei, a mesma instrução, a instrução de número 1600, ela aborda, né, tanto as admissões quanto as exportações temporárias. Nós teríamos ainda uma outra via, que seria o Carnê-Ata, Decreto 7.545, falando sobre a Convenção de Istambul, que basicamente seria uma alternativa, uma vez que o Carnê-Ata, e o nome, ele já está falando, né, é um carnê, ele tem uma declaração aduaneira em formato de carnê, esse carnê tem força de declaração aduaneira, que seria o passaporte da mercadoria. Um procedimento extremamente interessante, principalmente para aqueles técnicos que viajam mundo afora para a prestação de serviços e precisam levar suas ferramentas ou seus bens, né, sem a necessidade de fazer um processo de exportação temporária, bastando a utilização apenas do Carnê-Ata. Nós tivemos a introdução do Carnê-Ata no Brasil, ali nos idos 2015 e 2016, em função dos Jogos Olímpicos, porém, lamentavelmente, o Carnê-Ata vai ser descontinuado. Nós recebemos agora, né, veja só, uma nota da COANA,
do dia 26 de novembro, que a partir de janeiro de 2022, o carneata ele deixará de ser utilizado. Aparentemente, encontraram inviabilidade na continuação do regime. Eu, particularmente, quanto mais eu lia sobre o carneata, mais fã eu ficava do regime, mas, infelizmente, vai ser descontinuado. A notícia já está disponível na internet, o endereço dessa nota da Coana, que eu reproduzi apenas o primeiro item dela, tá? Mas vocês encontram ela facilmente na internet. Então, o carneata deixa de ser utilizado a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Apenas um comentário, o carneata, em 2014, completou 50 anos na Europa, né? Um documento bastante interessante que viabilizava várias operações, principalmente de pessoas físicas, viajando o mundo com seus bens, seus instrumentos, seus aparelhos, para prestação de serviço e outras particularidades no exterior. Enfim, carneata, que foi introduzido no Brasil, então, em 2015, 2016. 16 deixa de ser utilizado no próximo ano. E, por último, o que eu separei aqui para fazer os comentários, nós temos aqui um tempo relativamente limitado para falar sobre o drawback. O drawback, eu particularmente, como consultor, tenho assessorado diversas empresas na implementação do drawback, e eu vejo muita falta de conhecimento na aplicação do drawback e até quanto à sua utilização. Invariavelmente, sou abordado por empresas que desejam fazer o drawback, mas, abre aspas, queremos fazer o drawback isenção, que é mais fácil. Não existe drawback mais fácil, drawback mais difícil. Existe drawback específico de acordo com a necessidade da empresa. O drawback está previsto no Regulamento Aduaneiro, artigo 383, ele acaba se subdividindo em 3 modalidades distintas, e nos cursos e palestras que eu comento, que eu falo sobre o assunto, eu sempre peço para fazer uma análise de texto e perceberem o tempo do verbo, né? O tempo do verbo, no suspensão, é tudo indicando operações futuras. É algo que você vai fazer hoje para ser realizado no futuro. Você vai pedir hoje o ato concessório, a partir do momento do ato concessório deferido, eu posso fazer a importação de forma combinada ou não com a aquisição de matérias-primas e insumos no mercado local, para que sejam consumidos em processo produtivo de bem a ser exportado. O drawback suspensão, ele exige um maior controle das empresas, mas no tocante à elaboração de ato concessório, é o mais simples, que é basicamente uma tela em branco, sou eu que vou dizer o que eu vou exportar e o que eu vou necessitar para produzir aqueles bens. Sou eu que vou fazer a identificação das matérias-primas e insumos a serem adquiridos, tanto importados quanto no mercado local. O drawback, suspensão, como eu falei, ele é muito mais fácil quanto à sua elaboração do ato concessório, mas ele exige um maior rigor no controle das operações. O drawback e isenção, o que muita gente comenta como sendo o mais fácil, é que a operação já foi realizada no passado. Aqui vocês podem ver o verbo, ele está no passado, de operações que foram realizadas no passado. O drawback e isenção é aquele que permite a reposição dos estoques de mercadorias, de matérias-primas, insumos, que foram consumidas no passado em processo produtivo de bem que foi exportado. Basicamente, o drawback e isenção, o que eu tenho que fazer? Aquilo que eu brinco, eu tenho que levantar arquivo morto, eu tenho que levantar declarações de importação, tenho que levantar notas fiscais de até 2 anos atrás, com as respectivas DUIs, as declarações únicas de exportação, e provar por A mais B que aquelas exportações foram realizadas utilizando-se as matérias-primas e insumos dos documentos que eu vou identificar, as declarações de importação e as notas fiscais de aquisição no mercado local. É um processo que o controle é mais simples, que basta eu fazer a identificação, porém, quanto à elaboração do respectivo ato concessório, um pouco mais trabalhoso. Então, veja, não existe um drawback mais fácil, um drawback mais difícil. O que existe são modalidades do drawback que se aplicam a situações muito específicas dentro da companhia.
E ainda, né, aqui a gente não está nem falando das submodalidades, onde eu tenho, por exemplo, o intermediário, onde eu tenho o genérico, que eu tenho aí a oportunidade de utilizar essas facilidades dentro do drawback. E a terceira via, né, do drawback, que seria o drawback restituição. Muito importante, o drawback restituição, ele não foi revogado, ele está plenamente em vigor, mas acabou caindo em desuso no mercado. Porque, basicamente, nós estamos falando aí de uma alternativa àquilo que eu faria na isenção. Eu não tenho desejo de repor estoque, eu tenho apenas a intenção de reaver aqueles impostos que foram pagos. Eu não quero utilizar o drawback isenção, porque a matéria-prima, o insumo já foi descontinuado, ou eu não tenho mais interesse de trabalhar com aqueles materiais, eu simplesmente vou pedir um drawback restituição de impostos, né? Seria uma alternativa para a modalidade isenção. Como eu falei, o drawback restituição, ele não foi revogado, ele está lá, constante, do artigo 383 do Regulamento Aduaneiro, mas ele meio que acabou caindo em desuso. Eu, particularmente, com 37 anos de mercado, eu só vi 2 drawbacks restituição. E uma das empresas, que é a antiga Bicicletas Monarch, né, nem existe mais, foi uma das que eu vi há muitos anos atrás. Nunca tive a oportunidade de trabalhar tão próximo aí com restituição, mas, de novo, ele é existente. E eu chamo a atenção de vocês, no caso do drawback, vamos assim dizer, para a recém-portaria, né? Nem é tão recente assim, a portaria 44, que ela é de julho de 2020, mas ela suprimiu todo o capítulo 3º da portaria CSEX 23 de 2011, que, convenhamos, estava uma verdadeira colcha de retalhos. A portaria CSEX 44, então, ela condensou todas as questões relativas ao drawback nessa portaria, trazendo aí clara distinção quanto à utilização do regime aduaneiro especial do drawback. Nesse aspecto, inclusive, apenas fazer um comentário, no portal único nós encontramos os manuais do drawback, tanto a modalidade de suspensão quanto a modalidade isenção, que se configuram aí como verdadeiras cartilhas para a elaboração dos atos concessórios drawback. Aí eu faço uma recomendação bem forte de baixarem ali no portal único, né, no siscomex.gov.br, os manuais do drawback. Enfim, como eu falei, eu ia fazer apenas algumas considerações, sobre alguns regimes aduaneiros especiais. Espero que tenha sido útil aí no nosso webinário. E, Marcos, eu vou passar a palavra. Se você puder comentar ou quiser que eu faça algum outro comentário, fico à disposição. Não, perfeito, Milton. Obrigado pelas suas considerações. Vamos, então, passar a palavra para o Dr. Thales Andrade, da Segmento. Obrigado. Por favor, Dr. Thales. Eu acho que é a Denise na ordem, Marcos. Denise, você vê que a gente está ajustado com relação a essa questão de chamar o próximo. Então, por favor, doutora Denise Barreto, eu pediria a seguir, então. Vocês estão me ouvindo? Sim, bem. Oi, boa noite, então, a todos os participantes. Obrigado pelo convite. E eu não sei como é que eu vou dividir minha tela, só um minutinho. Pois não. Milton, acho que você vai precisar interromper o seu, né? Exatamente, Marcos, agora que eu percebi aqui. Como é que eu faço para descompartilhar agora a tela? É no mesmo lugar. Onde você compartilhou, você vai descompartilhar agora. Embaixo, no mesmo botão. Aqui só tem compartilhar. Peço desculpas aqui, mas eu não estou encontrando aqui como parar o compartilhamento da tela, Marcos. Lá em cima. Pronto. Não, a gente está na sua tela agora. Você precisa... Acho que é no mesmo lugar de compartilhar tela, você vai ter o descompartilhar, não? Não, aqui tem só a opção compartilhar. Tá aqui, ó, interromper compartilhamento. Agora perfeito.
Por E favor. agora como é que eu vou Agora compartilhar? você vai no compartilhar, por favor, compartilhar tela. Tem aí? Tinha. Tinha. Tá na Nossa, eu parte... já fiz isso tantas vezes e agora eu não sei fazer. É assim mesmo. Onde eu clico nos 3 negocinhos. Isso. Aí embaixo, Apareceu aí embaixo, na parte de baixo, tem, do lado do chat. tem participantes, bate-papo, compartilhar tela. Achei. Isso. Então, pronto, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Não, sim, perfeito. Regimes aduaneiros especiais? Exatamente. Isso, então, só um minutinho. Ainda está certinho, né? Agora não, agora apareceu a sua Ótimo. tela. Então, eu volto para cá, não tem problema. Pronto. Isso, isso. Eu não sou advogada, eu fiz direito, mas eu não tenho OAB, eu não prestei OAB. Então, porque eu não pretendia trabalhar com isso, né? A direito foi minha segunda faculdade. Quando eu me formei em direito, eu já trabalhava com administração de empresas. E aí depois prestei o concurso, estou na Receita, vai fazer 27 anos. Sempre trabalhei na área aduaneira, e regimes aduaneiros é o assunto que eu mais me interesso, acho que é o assunto mais fascinante que tem na área aduaneira. Os regimes aduaneiros trazem muitas dúvidas. Nós vivemos discutindo entre nós mesmos como que nós resolvemos os problemas dos regimes. Imagina quem está de fora, né? Nós que da Receita, que publicamos as normas e tentamos explicar as coisas para os contribuintes, não nos entendemos. Imagina quem está de fora que se consegue entender as coisas, né? Então, a minha proposta aqui hoje foi trazer uma visão mais prática, porque é o que eu sei fazer, tá, gente? Então, eu não sei fazer de outra forma. Eu trabalho em despacho, eu lido com os regimes aduaneiros todos os dias. Então, todos os problemas que vocês podem imaginar, a gente conversa aqui entre nós mesmos, diariamente tentando resolver, porque tem gente com muita imaginação e sempre a gente encontra um problema diferente para resolver. Temos aqui até uma pergunta do Mário, que ele perguntou se a DTA é feita no Siscaga. Não, Mário, a DTA é feita no Siscomex Trânsito, tá? O regime aduaneiro de trânsito aduaneiro na importação é feito através do módulo Siscomex Trânsito. E na exportação, ele é feito dentro do portal, tá? Dentro do Portal Único de Comércio Exterior. Você faz os procedimentos de exportação dentro do Portal Único através dos DATs. Ok? Nós vamos perguntando. Vamos lá. Eu fiz aqui uma listinha dos regimes aduaneiros, como o meu colega aí também fez, né? Aqui não estão todos, mas estão os principais, os que a gente lida mais no dia a dia. A base normativa, que regulamenta cada um deles. E, no dia a dia, o que a gente lida mais, gente, são esses aqui. O trânsito, a admissão, o drawback, o entreposto, a exportação, o depósito especial. Nós temos muitos despachos de depósito especial, tá? Estou falando em quantidade de despacho. E eu especificamente trabalho num recinto que tem muito DAC. Eu sei que não é um regime comum, mas eu trabalho muito com DAC aqui em Santo André. Eu trabalho em Santo André, tá? Eu trabalho no CLIA Santo André, que é um recinto jurisdicional da Alfândega da Receita Federal de São Paulo, zona secundária. Mas o que é que esses nossos regimes têm em comum, né? Eles têm em comum uma declaração. Então, todos esses regimes
são os nossos principais que a gente lida no dia a dia, eles têm uma declaração. E eles são concedidos através do desembaraço de uma declaração. Então, o drawback, né? Você tem todo, por exemplo, todo um procedimento preliminar para você pleitear o drawback, você tem que fazer um autoconcessório e um mundaréu de coisa, né? Mas você não tem o regime até que a declaração de drawback, através da qual você solicita o regime, seja desembaraçada. A mesma coisa, o trânsito, a demissão temporária, o entreposto, a exportação temporária, o depósito especial e o DAC. Então, quer uma declaração de importação, quer uma declaração de trânsito aduaneiro, que é a mais comum dentre as declarações de trânsito, né? A DTA, a DTT, o que quer que seja, vamos colocar uma DT, então, uma declaração de trânsito, que dentre as declarações de trânsito existem vários tipos, ou uma DUI. Muito bem. Qual é hoje a visão da Receita em relação não só aos regimes, mas em relação aos despachos como um todo, né? A Receita hoje pensa e está agindo cada vez mais no sentido de facilitação do comércio internacional como um todo e também em relação aos regimes aduaneiros. Isso porque nós já estamos cansados de ouvir falar, né? O Brasil é signatário de diversos acordos internacionais, Convenção de Istambul e tudo que veio na esteira da Convenção de Istambul, e procura sempre trabalhar hoje na simplificação e harmonização dos procedimentos. E isso é, hoje, o principal ataque da Receita, é o gerenciamento de risco como regra no despacho, quer no despacho comum, quer no despacho de regime aduaneiro. Auditoria pós-desembaraço, que quer dizer o seguinte: você está tirando hoje o enfoque do despacho e está levando o enfoque da fiscalização para o pós-despacho. Ou seja, facilita a entrada e vai fiscalizar depois, né? E a minimização de formalidades no despacho, quer dizer, sempre trabalhar mais para que as informações que são prestadas nas declarações sejam poucas e de qualidade. Muito bem, em relação aos regimes aduaneiros, a Receita também está analisando a declaração através do gerenciamento de risco, porque ela entende que o risco de um despacho referente a um regime aduaneiro não é diferente do risco de um despacho de um comum. Então, vão ser outros parâmetros de análise, mas sempre através do gerenciamento de risco. O que quer dizer isso, gente? Hoje não existe mais a parametrização que a gente falava alguns anos atrás. Aliás, para quem trabalha no despacho, eu costumo dizer que quem trabalhava em despacho há 2 anos atrás não sabe trabalhar em despacho hoje. O despacho mudou muito, o enfoque da fiscalização no despacho mudou muito. Então, hoje, existem algumas formas de parametrização. Existe ela que ela é gerenciada através nacionalmente, que, por exemplo, a Receita pode especificar que quer fazer uma ação para verificar os despachos, sei lá, de produtos de eletricidade, ou produtos eletrônicos, ou um determinado produto químico. Então, ela vai selecionar determinadas NCMs, ou determinados importadores, ou determinados segmentos, ou um capítulo, ou o que quer que seja, e vai direcionar a parametrização dos despachos, tendo por base
essas determinações. Outra coisa é que a parametrização hoje ela é feita por cada unidade. Então, uma parametrização que é feita em São Paulo pode ser diferente de uma parametrização que é feita lá no Rio de Janeiro. Cada unidade da Receita Federal vai determinar o que é que ela quer fiscalizar. Então, a gente costuma falar, vai desligar ou desligar os parâmetros de fiscalização. Então, hoje você vê, por exemplo, que aqui em São Paulo a gente não fiscaliza mais as declarações que têm processo. Pode fiscalizar, mas como regra geral não fiscaliza mais, nós desligamos essa condição. O processo não é mais direcionado para o canal amarelo como era um tempinho atrás. Existem outras unidades que ainda direcionam o processo para o canal amarelo. E assim sucessivamente, cada unidade vai determinar as condições que quer ou não fiscalizar. Então, existe uma condição nacional, uma condição que não é nem regional, ela é determinada por cada unidade, e depois, dentro de cada unidade, existe o setor que vai fazer o gerenciamento de risco. Ou seja, as DIs são designadas para o canal verde como regra. E aí o gerenciamento de risco vai redirecionar esse canal da DI para o amarelo e para o vermelho, de acordo com a sua análise. Esse gerenciamento de risco é feito através de uma equipe, que eu vou explicar já para vocês. E os regimes aduaneiros da mesma forma, tá, gente? Determinados conjuntos de informações vão ser inseridos em cada parametrização e os sistemas vão direcionar os despachos para o canal que a Receita entender correto. Mas, como regra, é verde, tá? O despacho é verde, a menos que ele seja redirecionado. Então, a concessão do regime. Se o canal da DI for verde, o desembaraço e a concessão do regime se dará de forma automática. Depois, esses regimes concedidos estão sujeitos à revisão. Revisão de concessão e revisão de prorrogação. Então, a ideia é que o controle do regime não seja feito no despacho, ele vai ser feito no pós-despacho de forma inteligente, através de análises de inteligência artificial que a Receita está desenvolvendo. Então, hoje, a Receita atua em 3 frentes em relação ao despacho. Ela faz uma análise pré-despacho, e essa análise pré-despacho, hoje, ela é mais facilmente feita através das cargas marítimas, porque você tem o mercante, através do mercante, as empresas que estão fazendo importações marítimas vão fornecer dados através do CE Mercante, que a Receita já vai fazer um filtro de risco e já vai fazer uma análise antes que a DI seja registrada. No curso do despacho, então, o gerenciamento de risco e os próprios fiscais que estão na ponta podem redirecionar essa DI para fiscalização no decorrer do despacho. E temos a análise pós-despacho, que os grupos que são responsáveis pelos regimes aduaneiros de cada unidade vão fiscalizar, um por um. Então, a ideia hoje, a Receita desenvolve instrumentos de inteligência artificial para atuar no despacho, para proporcionar maior agilidade, efetividade e melhor aproveitamento da tão escassa mão de obra fiscal. Então, hoje, gente, só para a gente entender, nós temos atuando no despacho alguns sistemas e instrumentos através dos quais a Receita tem dados para poder fazer uma seleção inteligente.
Então, o radar, que tudo que acontece com as empresas, nós temos que registrar no radar, até recolhimentos acima de R$ 1.000 ou maiores, a gente é obrigada a registrar no radar. O mercante, como eu acabei de falar, que tem os dados pré-despachos de cargas marítimas. O Siscomex Carga, que ele permite que a Receita bloqueie, inclusive DTAs para a zona secundária, se a fiscalização da zona primária detectar algum risco na carga, tá? CISAM e o ANITA, que são os principais instrumentos de inteligência artificial da Receita. Os setores de XFIA, a gente costuma especificar o que é XFIA, o que é X, né? Em unidades pequenas, a gente chama de SAFIA, em unidades maiores são CEFIAs. SAFIA para seção e CEFIA para serviço. Então, a gente chama de XFIA, dependendo do tamanho da unidade que vai ter o setor. E temos os setores de XRAD, que vão ser SARADs ou SERADs, dependendo do tamanho da unidade, que são as equipes responsáveis para análise do risco aduaneiro nas DIs. Então, eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso, porque eu acho que talvez seja um instrumento de desconhecimento, e é uma coisa bem prática, como é que os regimes hoje estão sendo fiscalizados, né? Como é que você tem uma declaração hoje que sai no verde, uma prorrogação que você não sabe se foi concedido, uma extinção que também sai no verde, quem é que controla isso tudo, né? Hoje, uma admissão temporária, ela sai no verde, e a extinção, uma reexportação de admissão temporária, também sai no verde. Como é que a Receita está controlando esses regimes? Então, antes, a Receita abria um processo, né? Ela abria um processo e, através desse processo, o processo tinha todo o histórico do despacho, um controle que o importador ou o exportador tomava ciência do prazo e a Receita explicava tudo direitinho. Hoje não tem nada disso. Então, hoje você registra uma DI de admissão temporária, ela sai no verde, você não sabe como é o prazo, como não é o prazo, e aí fica todo mundo ao léu, né? Essa transição foi feita pela alteração da IN 1600, que foi feita no finalzinho do ano passado, e hoje a Receita controla tudo de forma inteligente, admissão temporária e exportação temporária, através do sistema SARA. Como é que funciona isso? Quando você faz um despacho, você tem que fazer um dossiê daquele despacho. Então, esse dossiê do despacho é como se fosse o antigo processo. Todos os documentos daquele regime você vai inserir na DI. E a Receita, se tiver, quando ela for fiscalizar o seu regime, ela vai analisar os documentos que você anexou. Se você não anexou, você não pode anexar depois, porque você perdeu a tempestividade. Então, sabe aquele packing list que, se você não anexa no documento instrutivo, você tem uma multa de R$ 500? Você tem que anexar na hora que dá o canal e que você vai apresentar os documentos instrutivos para a Receita, que é a hora que você está formalizando o dossiê da DI. Para regimes aduaneiros, a empresa tem que anexar no dossiê independente do canal, porque os regimes aduaneiros são sujeitos à fiscalização. Não são sujeitos, não, tá? Eles estão todos fiscalizados, pós-despacho. Então, existe uma equipe nos serviços nos setores, nos SEDADs, né? De cada unidade, que está dedicada aos regimes aduaneiros e que faz a fiscalização de todas as DIs, tá?
todas. A gente abre os dossiês, vê se os documentos estão lá dentro, vê se o prazo que foi pedido está de acordo com a finalidade do regime, e se a gente entende que não está de acordo, aí sim a Receita abre um processo que vai intimar o contribuinte e ele vai fazer a fiscalização toda e a comunicação com o contribuinte através daquele processo. Tá? Então, no fundo, é assim. Não pensa que não está sendo fiscalizado, não. Está todo mundo sendo fiscalizado. 5 anos, né? Que a gente tem para fazer a fiscalização. Ela está sendo feita. E o que não está de acordo com o que foi pedido, é aberto um processo e a gente vai conversar com o contribuinte através do processo. Tá? Hoje, não existe mais abertura de processo para acompanhamento de regime, tá? Nós estou falando de admissão temporária e exportação temporária, que são os regimes mais comuns e que eram feitos através de processo. Hoje não tem mais processo. E não tem mais que vincular número de processo na declaração, que é uma coisa que todo mundo pergunta, tá? Aí o processo, não tem mais processo. Se o contribuinte abre processo, a Receita recebe o processo, explica para ele que não tem mais processo e arquiva. Dá ciência e arquiva, tá? Muito bem. Como é que é feito, então, a admissão temporária? O prazo da admissão temporária, de acordo com as normas 1.600 e as suas outras alterações, né? Via de regra, é 1 ano ou o prazo que for indicado no pedido. Qual é o pedido? O pedido é o prazo solicitado é aquele que a empresa coloca no RAT. Se a gente não fala nada, é porque a gente aceitou o prazo que foi solicitado. Se a gente for fiscalizar, a gente não aceitar aquele prazo, vai ser aberto um processo e a gente vai comunicar à empresa que o prazo não vai ser aquele que foi solicitado. E tem que estar tudo de acordo, né? Existem admissões temporárias que são por prazo contratual, existem admissões temporárias que são por 1 ano, de acordo com a norma, então tem que estar, a finalidade do regime tem que estar de acordo com o prazo solicitado. Eu vou voltar um pouquinho, e eu tenho umas observações que eu anotei aqui, em relação ao trânsito, que eu não vou mais falar, só para a gente esclarecer umas coisas. Gente, DTA, em geral, é feita pela transportadora, tá? Na prática, não é a empresa que faz a DTA. Em geral, a DTA é feita pela transportadora que a empresa contrata, tá? E na exportação, em geral, é a própria empresa que faz o procedimento do trânsito de exportação na própria DUI, tá? Como eu falei que existe procedimento. Não vou falar de entreposto também, mas antes de entrar na admissão temporária, eu quero falar algumas coisas de entreposto. Entreposto é um regime muito mal utilizado. Ele é um regime que permite muitas coisas e as empresas não têm o conhecimento das possibilidades que o entreposto fornece. Você pode até entrepostar uma carga, industrializar essa carga fora do recinto alfandegado e trazer a mercadoria de volta e exportar essa carga. Você pode fazer isso através do regime de entreposto. Então, o que a gente mais vê realmente é o entreposto aduaneiro de importação. Ele pode ser com ou sem cobertura cambial, e ele pode ser destinado à exportação. Você já pode trazer a mercadoria destinada à exportação, você faz a entrada na sua contabilidade através da DA e você faz a saída da sua contabilidade através de uma nota fiscal de saída e como se você tivesse comprado e vendido essa mercadoria e você já pode exportar.
Tá? Então, entreposto hoje ainda é mais feito em zona secundária, mas ele pode ser feito em zona primária. As zonas primárias hoje brigam com ferro e fogo com a zona secundária em termos de custo de armazenagem. Então, existe entreposto sendo feito na zona primária, não é a especialidade deles, a entreposto em geral é feito em zona secundária, e é um regime de controle do depositário. A Receita Federal fiscaliza o regime através da fiscalização do depositário. A gente fiscaliza o que o depositário fiscaliza. Então, a Receita controla, fiscaliza os relatórios que os depositários fazem de cada regime de entreposto. A qualquer minuto, a gente pode pedir um relatório de uma determinada DA para ver como é que está o saldo, como é que foi feito a nacionalização, o que quer que seja. E não necessariamente as DIs são parametrizadas em canal, tá? Elas podem, em geral, também são parametrizadas no canal verde de conferência aduaneira. Eu não vou falar do drawback, porque eu sei que os colegas vão falar bastante de drawback. 90% do drawback que a gente vê é drawback suspensão mesmo, né? É o mais comum. E agora, admissão temporária. Gente, o grosso de admissão temporária é para feira, promoção comercial e testes, tá? Agora, o que a gente vê mais é para feira, que era o que o Carneata dava mais suporte, né? O Carneata era um instrumento bem com a cara de mercadoria para feira, né? Não vamos ter mais, mas eu sei que os colegas vão falar sobre isso depois. E eu acho também que além de não ter uma entidade que se dispusesse a ser a garantidora aqui no Brasil, a CNI acho que não teve muito sucesso, porque ele exige-se uma logística enorme, porque você tem que ter entidades em todas as unidades todos os estados do Brasil, né, para poder atuar como entidade garantidora. Você tem que ter uma vascularização grande de presença no território brasileiro. Isso não é fácil, então realmente não é qualquer entidade que pode se candidatar à garantidora de Carneata. Mas também a gente tem aqui no Brasil outros instrumentos que a maioria dos países não tem, e que são instrumentos fáceis de você controlar, como DBA, declaração de bagagem acompanhada em zona primária, e que eles acabam suprindo o Carneata, né? Além do que a Receita fez uma confusão danada para controlar esse Carneata, e mandou fazer processo, digitalizar, e aí, sabe, acabou também um pouquinho na prática, tá? Acabou um pouquinho com a essência do regime. Os controles da Receita acabaram com a essência do regime. Então, a gente recebia um Carneata, a ideia era carimbar e tchau, né? Mas não era isso que a gente tinha que fazer. A gente tinha que fazer um mundaréu de coisas e que acabava, em vez de desburocratizar, acabava burocratizando mais ainda. Então, acho que esse conjunto de coisas também contribuiu para que não vá se ter mais um regime, né? Bom, mas é isso aí. Então, vamos voltar aqui. Então, admissão temporária, o prazo hoje é concedido pelo que é pedido, a menos que a Receita entenda o contrário, então ela vai fiscalizar e vai conversar com o beneficiário do regime para falar assim, olha, eu não vou te dar os 3 anos que você está pedindo, eu vou te dar 1, ok? Isso vai ser feito através de um processo. E hoje não se pode mais fazer DSI, com raras exceções, tá? Porque você tem que fazer, está escrito na norma, ou uma DI ou uma do INPE, que é exatamente para o sistema SARA poder ler os campos e poder trazer para si a fiscalização eletrônica do regime. A DSI não permite que o sistema SARA faça essa fiscalização, tá?
O despacho não existe mais, né? Com raríssimas exceções. Se a DI for parametrizada no canal amarelo, a gente faz um despacho e anexa no dossiê da DI, porque não tem mais processo. A gente faz um despacho de concessão e lembrando que qualquer DI de regime tem que ter um dossiê completo com todos os documentos para que a Receita possa analisar se os documentos estão de acordo com o que está sendo solicitado. Além do que, é requisito que os documentos sejam anexados no dossiê com o nome correto. Se o documento não for anexado no dossiê com o nome correto, o sistema inteligente da Receita não identifica, então ele não lê. Se ele não for, se o RAT, o requerimento de admissão temporária, não for anexado no dossiê com o nome de RAT, o SARA, que é o sistema que vai controlar o regime, não lê, então ele não consegue ler o prazo que está sendo pedido. Então, a fiscalização, que é para ser eletrônica, ela perde o sentido. Então, o importador tem que fazer a documentação muito correta para depois não sofrer problemas posteriores em relação à concessão do regime, né? Então, assim, a gente costuma dizer que hoje os regimes são concedidos com muito mais facilidade, mas também o importador tem muito mais responsabilidade em relação ao que ele está declarando. Porque o que ele está declarando é o que está... Não pode ser mudado depois. Então, você não pode trazer hoje... você esqueceu o número de série. Não declarei o número de série. E na hora de ir embora, você coloca o número de série. Não pode, porque a gente não sabe o que foi admitido no regime. Então, a informação tem que ser muito mais específica e é aquilo que está lá. Não dá para se alterar depois, não tem mais foto, que nem tinha antigamente, né? O que se declarar é o que a Receita vai levar em consideração. O que não tiver nos autos não está no mundo, certo? Tem que se orientar os seus clientes que as descrições das mercadorias que estão sendo admitidas em regimes são de extrema importância, porque as fiscalizações vão ser feitas em relação ao que está descrito. Não tem mais fiscalização, na grande maioria das vezes, física. Então, a gente não está vendo se aquele número de série está correto ou não. Então, vamos supor que o seu cliente traga um número de série 201. Na hora de ir embora, vou fazer uma exportação. Minha DUI cai no canal vermelho. Eu estou vendo lá o número de série, é o 203. Eu estou exportando o que eu importei? Não. Mas meu número de série na entrada estava errado. Sinto muito, porque foi o que você informou. Então, a responsabilidade de fornecer a informação correta é muito grande, porque você não está sendo fiscalizado na concessão do regime fisicamente. Então, a concessão do regime de admissão temporária é feita através do desembaraço, que pode ser automático pelo sistema se o canal for verde, ou pelo auditor, se o canal for diferente de verde. A prorrogação, da mesma forma, ela é pedida no mesmo dossiê da DI, através de documentos específicos, e o importador tem que preencher lá qual é o prazo que ele está querendo de prorrogação. E, da mesma forma, se a Receita concordar com o prazo de prorrogação, ninguém vai falar nada. Se a Receita discordar, vai fazer vai constituir um processo e vai falar com o beneficiário do regime através desse processo, tá? E lembrando que pedidos intempestivos não são reconhecidos, não são nem analisados. Então, você nem vai ter uma resposta, é simplesmente
um indeferimento. Não é nem um deferimento, é uma desconsideração de pedido. Então, é como se você anexar no dossiê, um dia depois da sua extinção do prazo do regime, que você mesmo solicitou, um dia depois é descumprimento de regime, tá? O pedido de prorrogação não é considerado. Para os bens do artigo 5º da IN 1600, que são aqueles bens que têm admissão temporária automática, de acordo com a norma, você não precisa fazer despacho. Isso é uma dúvida tão comum. Não precisa fazer despacho. Nem de admissão e nem de devolução. Mas se você fizer uma DI, tem que fazer uma DUI. Tá? Então, vamos supor que você traga uma embalagem. Não é para fazer nada. Não tem despacho de importação e nem despacho de exportação. Mas se você inventar de fazer um despacho de importação, vai ter que ter um despacho de exportação. Por quê? Porque o SARA vai ler aquele despacho de importação. Então, ele tem que dar baixa através do despacho de exportação. Tá? Mesmo a extinção do regime de admissão temporária, mesmo regime após ele extinto, ele ainda está sujeito à revisão e fiscalização, tá? A extinção do regime é automática através de uma DUI, o SARA leu os dados da admissão temporária e ele está lendo os dados da devolução, do despacho de devolução. E ele faz um batimento. Ele vai ler o que o importador trouxe, ele vai bater quantidade, descrição e peso. E ele se anota lá. E depois, na hora que vai fazer a exportação, o SARA vai ler automaticamente aquilo e vai ver se o regime está extinto ou não. Ele vai extinguir o regime, dá o regime como extinto automaticamente. Lembrando que, para o SARA poder fazer isso, a DUI tem que estar bem preenchida, porque tem que estar com o número da DI que você fez a admissão no regime. O SARA poder dar baixa, certo? Eu já coloquei utilização econômica, é uma coisa que vocês podem instruir os seus clientes, que isso é uma coisa muito comum. Voltou, né? Então, a utilização do termo de responsabilidade, que era uma coisa que não tinha mais, o termo de responsabilidade era consignado no campo dados complementares da DI. Hoje existe o termo de responsabilidade de utilização econômica se os tributos suspensos forem superiores a R$120 mil. Então, precisa fazer o termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade tem que incluir o valor da marinha mercante se a carga for marítima e se você tiver suspendido o pagamento do mercante, tá? E não é para incluir o CMS, isso é um erro muito comum. Mesma coisa, a equipe de fiscalização vai fiscalizar, a EDI vai sair no verde, se a equipe de fiscalização vai fazer a fiscalização a posterior da declaração de importação, e se o cálculo dos tributos a serem recolhidos estiver errado, a fiscalização vai constituir um processo e vai intimar o contribuinte a pagar a diferença de tributos que ele deveria ter recolhido e mais a multa de 75% em cima do que não foi recolhido, tá? Porque deveria ter sido recolhido na data do registro da DI. Para os regimes de admissão temporária que forem feitos fiscalização, aqueles regimes que foram selecionados para fiscalização, o importador vai ter que regularizar o regime em 10 dias e, se assim não o fizer, a mercadoria fica sujeita à aplicação de pena de impedimento, tá? E, em caso de prorrogação,
se o pedido for intempestivo, a gente considera que o regime está descumprido e vai automaticamente para a aplicação da multa dos 10%, tá? Artigo 51 da 1.600. Em alguns casos, hoje, a gente tem que formalizar processo, então, pelo beneficiário do regime, se o beneficiário do regime quiser mudar a finalidade do regime, ele vai ter que pedir através de processo. Se ele quiser uma extinção através de destruição, ele tem que fazer um processo. Se ele quiser uma extinção através de entrega da Fazenda Nacional, ele tem que fazer um processo. E se ele quiser uma extinção com nova concessão após os 100 meses, ele tem que fazer um processo. Tá? São todas essas situações sujeitas à análise caso a caso pela Receita, não é uma análise automática. E se solicitar mudança de beneficiário do regime, tem que fazer o processo e quem tem que pedir é o novo beneficiário. E a Receita Federal, como eu já falei, toda vez que houver uma fiscalização em relação ao regime, ela vai formalizar um processo e vai conversar com o beneficiário através de um processo, tá? Exportação temporária é a mesma coisa que da admissão temporária. O beneficiário do regime tem que registrar uma DUI e tem que inserir documentos na DUI, da mesma forma que ele insere no dossiê da DI, ele tem que inserir no dossiê da DUI. Gente, isso é muito novo e isso é muito não feito. Tá? Então, toda hora a gente está fiscalizando e vendo que isso não é feito. As empresas, em geral, não têm o hábito de fazer dossiê em DUI, tá? Mas para regime tem que fazer, senão a gente fica sem documento nenhum para controlar o regime. Os documentos que tem que estar anexados no dossiê da exportação são esses, tá? Eu vou deixar, obviamente, disponibilizado o arquivo com os slides, se alguém se interessar. Não esquecendo que, independentemente também, de novo, na exportação temporária do canal de parametrização, tem que ter o dossiê com os documentos instrutivos do regime. Mesma coisa, na exportação temporária, a concessão é feita através do desembaraço da DUI, pelo sistema, se for verde, e pelo auditor, se for um canal diferente do verde. Lembrando que a concessão da exportação temporária só é considerada efetiva após a averbação, né? A averbação é a transposição da mercadoria, né, na fronteira, e precisa ser registrada no sistema, e se a DUI não está averbada, o regime não está concedido. Isso precisa ser bem explicado para os beneficiários, porque isso não é observado, tá? Vira e mexe a gente, olha, deu um problema lá na zona primária, a DUI não está averbada, o cara não tem o regime. Então, ele nem teve o regime ainda, às vezes ele já está trazendo a mercadoria de volta. Mesma coisa em relação à prorrogação, os pedidos de prorrogação têm que ser inseridos no dossiê da DUI. Mesma coisa, o pedido intempestivo não será reconhecido, 5% do valor da transação de multa. Mesma coisa da admissão temporária, mesmo após a concessão, o regime está sujeito a verificações posteriores. E na extinção da exportação, vai ser feita através de um despacho de reimportação, que tem que ser mencionado o número da DUI, para o SARA poder identificar e dar baixa no sistema, e na transformação de uma DUI em DUI definitiva, também tem que colocar o número para o SARA poder identificar, tá? Então, gente, de novo, hoje a fiscalização é feita através do SARA, e a verificação de todos os regimes é feita a posterior por a equipe de cada unidade da equipe do SEDAD destinada a regimes aduaneiros, alocada em cada unidade, tá? Vou reiterar o que o Dr. Milton falou em relação ao Manual Aduaneiro de Drawback, mas vou expandir
a indicação. Hoje, a Receita tem manuais aduaneiros que estão muito bons. Eu recomendo a leitura dos manuais de admissão temporária, de exportação temporária, o manual de entreposto aduaneiro, os manuais de regimes que estão lá, de trânsito aduaneiro, tem várias coisas lá, perguntas e respostas, muitas perguntas práticas. Então, eu recomendo que todos leiam, porque são esclarecedores, tá? Eu sou do manual, da equipe de manual de entreposto. O manual de entreposto, ele tá bom, mas ele não tá extremamente completíssimo. Existem dúvidas muito práticas que têm que ainda ser colocadas naquele manual. Nós estamos com a meta aí de fazer uma revisão no manual nos primeiros meses do ano que vem. Mas, de qualquer forma, ele é muito esclarecedor nos aspectos práticos, tá? Principalmente essa história de cobertura cambial, sem cobertura cambial e outros aspectos práticos. O manual de admissão temporária é muito bom, então eu recomendo que vocês usem. Como é que vocês querem fazer essa coisa aqui? Tem um mundaréu de... Ah, não, só tem uma pergunta e resposta aqui. A ideia agora, a gente vai até o final com o Dr. Tales, e aí no final a gente pega as perguntas e responde. Tá aí bom, a gente endereça as perguntas, tá bom? Tá bom, combinado. Perfeito. Então é isso, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigado por suas considerações, muito bem, por óbvio, colocadas. E a prática ficou muito claro, saltou aos olhos todo o conhecimento. Muito obrigado por dividir conosco, viu? E a gente passa agora a palavra ao Dr. Tales Andrade e para dar seguimento ao evento. Por favor. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos mais uma vez. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Só me confirmam se estão vendo a minha apresentação também. Sim, estamos vendo. Regimes aduaneiros especiais. Ótimo. Marcos, mais uma vez, agradeço, né, a satisfação aqui participar dessa comissão, nesse evento, um evento aí de alto nível, em que a gente pode falar um pouquinho mais do nosso direito aduaneiro e de um assunto tão relevante, né, talvez, arrisco dizer aí, que é a parte mais importante do direito aduaneiro, que é os regimes especiais, onde traz a extrafiscalidade pura que a gente fala, né, do direito, essa ótica do controle aduaneiro, do direito tributário, a extrafiscalidade é que sempre tem um outro objetivo. O Estado, ele não quer tributar, a verdade é essa, né? O Estado, ele busca conceder um incentivo justamente focando aí no desenvolvimento de alguma atividade econômica, no desenvolvimento de alguma atividade intelectual, científica, operacional, enfim, para esses são os regimes aí que a gente chama de regimes especiais, né? Eu fugi de uma obrigação de um despacho, digamos, né, um regime normal, né? O regulamento aduaneiro, ele não fala, ele não conceitua um regime normal de importação, mas deixa subentendido que existe o regime normal e tem o tratamento, tem os regimes especiais, porque são diferenciados aí do regime normal. Eu vou focar aqui, vou tentar também, para não ser redundante, né, acho que vai encaixar de uma forma bem bacana, porque eu vou repisar exatamente os mesmos regimes aí que os colegas vêm colocando, mas eu vou tentar pincelar alguns aspectos também práticos, mas também aspectos aí decisórios, vamos dizer assim, as questões que mais vieram parar na jurisprudência administrativa. Então, como metodologia, eu tentei buscar decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais, né, o órgão integrante ali do CARF, e pincelei a mais relevante, digamos assim, dos 5 regimes aí que os colegas vêm falando, né, são os regimes mais tradicionais, os mais utilizados. Então, começando aqui, só um esquema que eu gosto muito de trazer, que é o que eu costumo também abordar lá na nossa obra do curso de Direito Aduaneiro, né, que cuida de jurisdição e tributos em espécie. Quando falamos de tributos em espécie naquele volume, estamos falando especificamente dos regimes
do despacho normal, em que eu tenho uma nacionalização, que eu tenho um despacho para consumo, e lá no despacho para consumo eu tenho uma série de exceções, né? Eu vou ter situações também de isenção, situações de imunidade, situações que não ocorre o chamado fato gerador, mas isso não faz dessas situações regimes especiais. Eu não tenho, apesar vamos dizer, do resultado final ser parecido, né? Porque eu tenho uma desoneração fiscal no final do dia, essas situações de isenção, de descaracterização de fato gerador, de imunidades constitucionais, elas não são regimes especiais, elas estão atreladas efetivamente ao consumo da mercadoria e o Estado, ouve por bem, já não exigir nenhuma contrapartida, a gente pode assim dizer, né? Porque os regimes especiais, de modo geral, eles vão pedir sim uma contrapartida. É como os painelistas bem colocaram, um contrato, né? Como se o Estado fizesse um contrato com o beneficiário do regime, né? Olha, se mantida essas condições, ao final, essa suspensão, né? 99% dos regimes são marcadamente de caráter suspensão, eu vou te converter isso numa isenção ad eterno, vamos dizer assim. É claro que é passiva a revisão, como bem colou a colega Denise da Receita Federal, mas a ideia é que eu converta aquela suspensão que está em aberto num resultado definitivo desonerado, uma vez concretizado aquele meu objetivo. Então, nos regimes especiais, o Milton bem colocou no começo, nós temos no regulamento 15 regimes hoje, né? Se a gente considerar que o reporto ali perdeu a vigência, a gente teria 14, e nós teremos 3 aplicados em áreas especiais. E aí, nos aplicados às áreas especiais, nós temos a Zona de Processamento de Exportações, que revigorou em 2007, nós temos a Zona Franca de Manaus, que é desde 1966, aí um regime que vinha povoar e tentar industrializar a Amazônia, e nós temos as áreas de livre comércio, né, que não se confundem, não tem nada a ver com áreas de livre comércio na terminologia do comércio internacional, do direito internacional do comércio, mas sim são áreas fronteiriças para um comércio fronteiriço da região norte, cidades pequenas em que o regime se faz basicamente sobre nota fiscal, né, a comprovação desse regime. E aí, dentro dos regimes especiais, uma lógica, se a gente puder dizer, uma lógica básica, vamos dizer assim, claro que os regimes, cada um tem suas nuances, mas a lógica básica é que, se eu pensar, o exemplo que eu tomo aqui, do lado da importação, né, a Instrução Normativa 680, que vai me dizer as modalidades de despacho na importação são 2, né? Na importação eu tenho despacho para consumo, que é aquela situação, então, que vai me diferenciar do regime especial, eu tenho um despacho efetivamente para consumo, ou um despacho para admissão no regime. Agora, o curioso, né? Nem todos os regimes que são regimes especiais vai ter declarações de admissão no regime. Muitos regimes eu uso realmente uma DI para consumo, né? Como o próprio drawback, em que eu tenho uma declaração de importação efetivamente de consumo, mas eu tenho um vínculo com ato concessório que me resulta na suspensão. Então, uma declaração de consumo normal, mas o resultado é que eu não sou debitado em conta imediatamente no registro daquela DI, porque está pendente um ato concessório, né? Então, a admissão no regime, alguns regimes requerem justamente que a admissão ocorra antes mesmo da própria importação, que é o próprio caso do drawback, né, em que eu tenho um ato concessório autorizado antes mesmo de eu efetuar as operações de importação, e depois as operações de importação propriamente dita, se a gente pegar do lado da importação, eu vou ter caracterização de fato gerador, né? Quem gosta de direito tributário sabe que no direito tributário, assim como no direito penal, né, no regime especial acontece a importação. Eu tenho a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional, mas quando dá admissão do regime, imediatamente eu gero uma suspensão da agibilidade daquele tributo. E aí vem uma primeira controvérsia interessante, porque o próprio regulamento, né, desde a espinha dorsal lá do Decreto-Lei 3766, ele vai dizer que as obrigações fiscais dos regimes são constituídas num termo de responsabilidade. Então, a imensa maioria dos regimes, né, como a gente falou, trânsito aduaneiro, né, admissão temporária em algumas situações, o próprio drawback, eu tenho a constituição, é exatamente essa expressão utilizada pelo regulamento, das obrigações fiscais num termo de responsabilidade, que, uma vez eu me torne inadimplente naquele regime, opera-se o que a gente chama de condição resolutória, resolutiva, né? O Código Tributário fala que condição resolutiva é aquela que, como se nenhum efeito tivesse ocorrido, retroajo a situação lá para o começo, né? Aplicando aí juros, por exemplo, e cobrando todos os tributos. Então, quando a gente fala
Regimes especiais são regimes suspensivos pendentes de condição resolutória, né? Uma condição que, se implementar, desfaz todo o meu regime, e essa condição é o inadimplemento. Então, geralmente, a gente confunde, né? O regime especial suspensivo não pende uma condição suspensiva, ela pende uma condição, na verdade, resolutiva, né? Porque ela gera efeitos desde a importação. E aí, se eu tiver inadimplemento, esse negócio que eu fiz com o Estado, ele se desfaz, o Estado me cobra os tributos, constituído no termo de responsabilidade, acrescido, logicamente, de juros, né? Não vai ter multa no termo de responsabilidade, isso é curioso, porque a multa é um evento futuro e incerto. Eu ainda não sei se eu vou escorregar ali digamos, na aplicação desse meu regime, né? Então, a multa vai ser objeto de um lançamento, e isso é interessante, porque a gente tem uma divisão bastante curiosa na jurisprudência administrativa, que entende que o termo de responsabilidade não constitui crédito tributário, mas no judiciário, e muitas vezes a gente encontra, sim, que eles expressamente, olha, eu constituí obrigações em termos de responsabilidade, e aquilo equivale ao lançamento fiscal, pelo menos da obrigação principal, pelo menos dos tributos devidos naquela operação. E aí, ao final, eu tenho as modalidades de extinção. Todo regime, ele pede uma extinção, né? Como colocaram a admissão temporária, pede uma reexportação, a gente não chama de exportação, né? Isso é curioso, porque exportação é a saída de uma mercadoria nacional nacionalizada, e na admissão temporária a gente não teve, via de regra, nacionalização, então a mercadoria sai na condição de estrangeiro, a gente chama de reexportação, ou na exportação temporária, a reimportação, né? Uma mercadoria nacional, ela sai também a título temporário e ela não vira estrangeira. Então, se eu reintroduzo ela no mercado nacional, né, ela não é uma importação de uma mercadoria estrangeira, porque ela é um retorno de uma mercadoria nacional. Então, eu chamo de reimportação, justamente para diferenciar do conceito de importação. Eu chamo de reexportação, para diferenciar do conceito de exportação. E aí, algumas situações interessantes, né, que foram colocadas aí pelos colegas já, aspectos fundamentais dos regimes. O trânsito aduaneiro é um dos regimes mais antigos, né, ele aparece já na Lei 3244 de 1957, aquela que reforma a tarifa de alfândegas, né? Então, não foi o Decreto-Lei 3766 que criou os regimes aduaneiros, né, mas apesar de as remissões serem feitas lá no regulamento aduaneiro ao 3766, mas muitos deles foram criados até antes do próprio Decreto-Lei 3766, né? O próprio drawback, como o próprio Milton estava comentando, né? O drawback é um regime criado em 1936 no Brasil. E aí eu vi uma pergunta de um colega ali que colocou no chat, né? Que o drawback é chamado no Uruguai de admissão temporária com industrialização, algo do tipo, ele comentou, né? De fato, o Brasil é o único que se tem notícia que usa o nome drawback para operações de industrialização de algo que vai exportar, né, de desoneração de insumos na aquisição de algo que vai exportar. Porque o drawback, o nome clássico no mundo inteiro, é a modalidade de restituição, que curiosamente está bastante em desuso, né? Como o Milton falou, presenciou 2 processos, eu nunca vi, eu não tenho a vivência do Milton aí, dos 37 anos do Milton, mas o drawback, por natureza, a própria expressão inglesa é devolução do crédito de uma vez exportada a mercadoria. Então, é curioso que vocês vão encontrar daqui a pouco, no próprio acordo que a gente negociou agora e foi aprovado no Congresso, o chamado ATEC, né, o Acordo, o Protocolo de Cooperação Econômica Brasil-Estados Unidos, e lá tem processos de consulta pela administração aduaneira sobre drawback. Ora, o único processo de consulta que a administração aduaneira pode, digamos, dizer alguma coisa, né, é o drawback restituição, que é de competência da Receita Federal. Porque drawback é a expressão utilizada nos Estados Unidos para o drawback restituição exclusivamente, né? Então, no Brasil, cria-se essa confusão que o suspensão e isenção nós chamamos de drawback, mas na verdade são aperfeiçoamentos de ativo para processos industriais com posterior reexportação, né, após um processo industrial. Mas essa é só uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Sobre o trânsito aduaneiro, então, especificamente, né, nesse histórico, né, um regime que ele é, como bem colocado ali pelos panelistas, ele é um regime que se prende, muitas vezes, a um outro regime, ele não consegue existir sozinho, porque ele é um regime dinâmico, ele pressupõe deslocamento de mercadoria, então, a gente pode entender ele sempre como um acessório para alguma outra coisa que vai acontecer, né, basicamente uma admissão em entreposto, e aí eu tenho
trânsito aduaneiro para importação, para exportação, o de passagem, né, que é o trânsito para justamente atender países fronteiriços aí que não têm contato com o mar, e temos o trânsito interno, né, entre dois entrepostos, por exemplo, no Brasil. E lá a gente vai ver, por exemplo, situações em que se há um trânsito de passagem e eu tiver uma destruição acidental da mercadoria, é uma situação de não incidência, eu não cobro os tributos. Eu assumo que mesmo que uma mercadoria esteja em trânsito no Brasil, a lei busca dar essa, digamos, essa desoneração, né? Se eu tive um acidente, né? Digamos, perdi a mercadoria, mas era um trânsito na modalidade de passagem, é uma situação, por exemplo, a mercadoria para o Paraguai, né? É um trânsito de passagem, né? É uma situação que eu não cobro os tributos. Só que aí, quando a gente olha a jurisprudência administrativa, a jurisprudência do próprio Conselho da Câmara Superior, né, de Recursos Fiscais, elas é bastante rigorosa no atendimento das obrigações acessórias, justamente porque sem as obrigações, sem o correto preenchimento de obrigações acessórias, o regime nos olhos da Receita Federal não acontece, né? E aí temos uma situação interessante que, se pegarmos ali entre 2020 e 2021, todos os casos de trânsito aduaneiro, basicamente, são da American Airlines, tem uma outra empresa lá por lá, mas a American Airlines tinha um problema recorrente, que era a prestação de informações no Mantra, né, que é o sistema para o modal aéreo, e a companhia aérea alega que era inviável fazer registro de chegada da aeronave no momento da chegada do veículo transportador, pois as empresas de aviação não têm computadores integrados à Receita Federal no pátio do aeroporto e são obrigadas a deslocar para salas localizadas em outro local, completar os dados solicitados pelo próprio sistema, né, como quantidade de passageiros, dados do comandante, né, e com isso, muitas multas, né, de desobediência de preenchimento ali do módulo do Mantra, por exemplo. E isso vai se reproduzir também no próprio Siscomex Carga, né, para outros modais de transporte. E aí foi um caso bastante recorrente com o mesmo contribuinte que a Câmara Superior manteve aquela multa que a gente tem no 3766, uma multa de R$5.000 em cada caso pela prestação incorreta dessas informações ou extemporânea dessas informações. Então, aqui eu acho que cabe o primeiro comentário, né, que a gente está numa expectativa, vamos dizer assim, como é que vai dialogar essas penalidades que são aplicadas com bastante rigor com a nova legislação que está por vir, que é essa, por exemplo, a do ATEC, que é o próprio Acordo de Facilitação do Comércio, em que, não havendo demonstrada intenção dolosa, sendo um erro grosseiro, por exemplo, né, que eu tenho que atenuar essa penalidade, que eu não posso ter esse rigor, eu não posso ter mais aquela aplicação da penalização objetiva que tem lá no artigo 92, parágrafo 2º lá do 3766, que independe da intenção do agente, voluntariamente ou por omissão, dolosamente ou não, tenha obtido proveito econômico ou não da situação, vai sofrer as sanções, vai sofrer a penalidade. Então, a gente está num momento de transição entre a responsabilização objetiva do direito aduaneiro para uma responsabilização subjetiva e também com observância, vamos dizer assim, da proporcionalidade, né, que eu vou começar a ver a razoabilidade daquelas penalidades. Então, estamos justamente nesse momento no processo aí de tentar abrir uma faixa de dosimetria para a aplicação de penalidades aí, para tentar enquadrar essa nova realidade que está por vir. Outro caso bem frequente é a questão de roubo de carga, né, que roubo de carga não é considerado um caso fortuito ou força maior excludente de responsabilidade tributária, né? E aí a gente sabe, bom, ninguém espera que o roubo aconteça, né? Você pode, vamos dizer, até dar um mole para que o roubo aconteça, mas a jurisprudência administrativa não vem considerando casos de roubo de carga em trânsito aduaneiro como um caso fortuito ou força maior que fosse capaz de afastar essa responsabilização, né? No judiciário, a gente já vê jurisprudência para os dois lados, né? Tanto em mercadorias que são roubadas na condição, no regime de depósito, né? Quando há um entreposto, por exemplo, né? A condição do depositário, ou no próprio transportador, né? A vigilância, vamos dizer assim, em recintos alfandegados em que tem um depositário, a vigilância é muito maior, né? Mas agora, no transporte, né? No trânsito aduaneiro, ela tende a ser um pouco menor, né? Você faz trânsito aduaneiro em regiões mais remotas, você tem um itinerário para cumprir com a Receita Federal, você faz uma projeção de chegada, você tem, se você tiver uma demora, você tem que indicar em esse acidente, é uma causa de interrupção, né, do próprio trânsito aduaneiro, mas isso não vem sendo aí, digamos, esse argumento não vem sendo muito aceito no âmbito da jurisprudência administrativa.
Mudando um pouco de regime, uma questão interessante que me saltou os olhos foi a questão da admissão temporária, quando eu tenho uma admissão para utilização econômica, né? Vocês viram que é aquela que eu pago proporcionalmente os tributos ao tempo que a mercadoria fica no território nacional, e aí eu tenho um aproveitamento econômico, né? Geralmente caso de aviões, né, em que eu faço leasing operacional, pego a arrendada aeronave, vendo bilhetes, e ao final do contrato eu devolvo ela para o fabricante, só que eu vou pagando proporcionalmente, né, esses tributos, porque até nos anos 90 eu não tinha admissão para utilização econômica, né? Eu tinha que nacionalizar essa mercadoria, eu ficava numa condição desigual, né, com a admissão pura, né, que é a admissão que não cobrava nenhum tributo. E aí, para a utilização econômica, ela veio justamente para tentar dar um pouco de igualdade, de equilíbrio para essa situação do cara que trazia aeronaves em admissão e tinha algum proveito econômico. E aí, a situação que a Câmara Superior se deparou foi uma cobrança de tributos em que o contribuinte ele fez com base no registro da declaração de admissão no regime, mas a Receita Federal entendia que, quando da nacionalização, eu deveria usar os dados da declaração de nacionalização e não os dados da declaração de admissão no regime. E isso tem uma diferença bastante grande, né? Primeiro, porque eu tenho prazo de depreciação. Segundo, eu tenho diferentes taxas de câmbio ao longo do tempo, né, entre a data de declaração no regime e a data de nacionalização. E a questão foi tão controversa que o CARF, né, a segunda instância ali administrativa, ela entendeu que a DI de consumo se tratava de uma nova operação e, portanto, deveria se usar o valor aduaneiro mais recente, com taxa de câmbio mais recente e a aplicação da depreciação do bem. Ou seja, o CARF deu um entendimento mais favorável ao contribuinte, usando os dados da declaração de nacionalização, mas a Câmara Superior disse que não, que quando da nacionalização ele deveria reportar o valor aduaneiro lá na admissão do regime, né, que é o mais remoto, e o câmbio justamente era um câmbio mais elevado naquela data da admissão do regime. Então, há essa controvérsia, né, essa controvérsia aparece, né, volta e meia, e o Milton, que deve ter muito caso de admissão temporária de utilização econômica, pode comentar se ele tiver alguma situação nesse sentido, mas é interessante, né, porque é uma dúvida que gera e foi parar já na jurisprudência administrativa também, tivemos entendimentos de formas diferentes. A exportação temporária talvez seja um dos regimes que a gente tem menos ocorrências aí de casos na jurisprudência administrativa, né, justamente porque a gente, na exportação temporária, nós estamos tentando enviar um bem para fora, mas ele já vai na condição de nacional. O grande, digamos, grande benefício é o não desnacionalizar a mercadoria, eu não descaracterizar a minha exportação temporária para uma definitiva, porque quando eu quiser reintroduzir a minha mercadoria, isso vai equivaler a uma importação. E aí, é claro que eu tenho que ter um rigor no cumprimento do prazo, do regime e das obrigações acessórias. E aqui, de novo, a jurisprudência administrativa bastante rigorosa, porque a entrada de uma mercadoria, né, no território nacional, os termos definidos em lei, que foi exportada temporariamente, se foi descumprido o prazo de concessão, gerou fato gerador dos impostos incidentes numa importação como se fosse uma importação, bem como a aplicação de uma multa por importação desamparada na época por guia de importação, né? Para falar em guia de importação é que o caso aí estava lá nos anos 90, né? A operação desse contribuinte deve ter acontecido, né? Então, a grande sacada da exportação temporária é justamente eu não perder a condição de nacional, porque uma vez, digamos, descumprido o prazo, eu perco o vínculo daquela mercadoria com o território nacional, ela passa a ter a condição como se fosse estrangeira, e aí o retorno dela vai retornar como uma importação, né? Apesar de eu saber, eu ter toda a documentação que ampara como ela sendo uma mercadoria nacional. O entreposto, né, aduaneiro, é um regime que, por si só, não tem muitas controvérsias no âmbito administrativo, principalmente o entreposto na importação, mas quando eu vou para o entreposto, modalidade exportação, aí eu tenho reiterados casos sobre uma mesma matéria, que é a situação de vendas de produtores, né, produtores internos que não fazem a nota fiscal direto do produtor para uma comercial exportadora ou embarque para exportação,
ou tendo, vamos dizer assim, atravessadores nessa cadeia dominial, né? Então, a legislação ainda é uma legislação bastante antiga que me equipara à exportação, eu tenho que ter uma saída direta desse produtor, vendedor, digamos assim, para um entreposto aduaneiro destinado à exportação. E se eu não respeito essa obrigação de fazer a venda direta, se eu não demonstro documentalmente que essa operação sai direto do produtor vendedor para um entreposto de exportação, eu também perderia, vamos dizer assim, o incentivo de exportação que é concedido nessa modalidade. Então, aqui era um caso de PIS/COFINS, basicamente, né, que eu tinha isenção de PIS/COFINS, e as vendas para comerciais exportadoras e trade companies, a remessa, e vendas de demais comerciais exportadoras para um embarque de exportação entregue entre imposto aduaneiro e regime comum. A grande questão é que se essa produtora vendedora não comprovar a venda com fim específico de exportação, uma nota fiscal de embarque de exportação, ela se sujeita na condição de contribuinte ao pagamento dos tributos, como se fosse uma venda no próprio mercado interno. Então, ela não goza dos benefícios da operação. Isso acho que é uma questão que precisa ser corrigida na legislação para se autorizar situações de transbordo, por exemplo, né, em que eu precise fazer transbordo, mas o meu destino é o mercado exportador, porque aqui a gente está quebrando competitividade do Brasil nas exportações. Eu sei que o meu tempo é apertado, estou chegando aqui já ao final da nossa apresentação. O último regime que eu queria fazer um comentário é o nosso drawback, que é o que mais tem casos, né? O drawback, ele é um dos regimes, talvez um dos mais utilizados entre os regimes aduaneiros. Dentre os regimes econômicos, ele disputa ali com o RECOF, né? A condição de protagonismo. O RECOF é o primo rico, vamos dizer assim, né, do drawback, e o RECOF SPED é o primo rico milionário, né, do drawback, que a Receita Federal faz um regime bastante semelhante, né, com o próprio drawback, suspensão e isenção mediante o RECOF, né. O drawback nas modalidades suspensão e isenção é o único que não é administrado pela Receita Federal, mas é fiscalizado também pela Receita Federal. O drawback, suspensão e isenção, ele é concedido pela Secretaria de Comércio Exterior, mediante um ato concessório, e eu tenho que depois desse ato concessório, eu faço minha projeção de importações de insumo ou de aquisições no mercado interno, pensando no drawback suspensão, né? Eu tenho que vincular isso à minha declaração única de exportação. E é claro, a gente passa 2 anos, né, importando insumos desonerados, e o sujeito industrializa quando vai exportar. Acontece muito de esquecer desse pequeno detalhe. Exportações são imunes, né? Ele faz exportação definitiva e esquece de fazer o vínculo com atos concessórios de drawback, deixando o regime em aberto, e ele se torna inadimplente. E aí, claro, temos bastante casos no CARF entre vinculações do antigo registro de exportação com o ato concessório, né? No judiciário, essa falta de vinculação da obrigação acessória, ela tende a ser relevada, a gente vê bastante isso, principalmente que o regime ele tem um apelo de gerar divisas, né, da balança de comércio exterior e tudo mais. Decadência é uma outra questão que bastante interessante, porque o próprio CARF, ele trata que o prazo decadencial para eu constituir tributos, ele só vai começar depois do final da própria baixa do regime, então eu teria 5 anos depois dos próprios 2 anos que eu tenho aí para promover aí a baixa do meu regime, e eu podendo chegar a quase 8 anos, digamos, da concessão do meu ato concessório, um prazo bastante esticado e acaba gerando bastante controvérsia também. Agora, talvez a questão mais interessante e que mais gera dúvida é a chamada vinculação física e fungibilidade, porque o drawback isenção, né, como foi já explanado, o drawback isenção é aquele em que eu posso chamar de reposição de estoques. O meu compromisso exportador já foi feito, logicamente eu vou ter que importar ou comprar no mercado interno uma mercadoria equivalente, uma mercadoria que a gente chama de fungível, né? Fungível porque ela tem que ser substituível pelo insumo que já integrou a mercadoria exportada. Só que o drawback suspensão, que é aquele que me dá mais fluxo de caixa, é aquele que eu vou ser desonerado no insumo antes mesmo de começar meu processo industrial, esse, por muito tempo, não tinha a possibilidade dessa fungibilidade. Até 2009, eu precisava que o insumo que eu desonerasse pelo lado da importação ou na compra do mercado interno, eu precisava que esse mesmo insumo fosse o incorporado no bem final que eu fosse exportar. Essa é a chamada vinculação física. Em 2010, 2009, 2010,
a legislação modifica autorizando também para o drawback suspensão em que eu tenha essa possibilidade de substituir. Ora, se eu tenho ração, né, o meu desenho aqui do pintinho, se eu tenho ração em estoque, eu posso pegar o animal, utilizar essa ração que eu tenho em estoque, colocar ela no ato concessório de drawback e depois, eventualmente, ter a substituição dessa ração por outra ração que eu venha a importar, que venha a integrar o meu estoque. E não necessariamente é a ração que vai estar no animal que vai ser objeto da exportação. Acontece que, no âmbito administrativo, a portaria conjunta que veio a regulamentar, ela atrasou demais, né? Saiu só em 2014, uma portaria entre SESEX e Receita, que veio falar justamente dessa fungibilidade, ela demorou 4 anos praticamente para acontecer, e ela sai com data retroativa de julho de 2010, e ela só autoriza as operações de julho de 2010, salvo engano, 28 de julho de 2010, para essa fungibilidade. Ou seja, todas as autuações que foram feitas no passado com base à necessidade de vinculação física mesmo entre insumo e produto final, não teria chamado a aplicação pro bono, a retroatividade mais benéfica ao contribuinte, né? Então, a gente vê a Câmara Superior, né, o CAF, bastante reticente em ter uma interpretação pró-contribuinte, mesmo tendo uma legislação mais benéfica no drawback suspensão, mas no Judiciário, antes mesmo disso, antes mesmo do próprio marco legal, já se aceitava, né, porque já se entendia que era desproporcional eu obrigar a ser exatamente o insumo que eu estou importando, exatamente o que vai incorporar a minha mercadoria que vai ser exportada. Então, novamente, a gente vê na jurisprudência administrativa um engessamento, né, um rigor muito grande na aplicação dessas obrigações acessórias e nessa linguagem da vinculação. E aí aqui eu trago, né, a portaria 467, que foi posteriormente alterada pela portaria, acho que 1618, em 2014, se não me engano, né, e fala quais são os critérios para eu dizer que uma mercadoria é equivalente, né? Claro, mesmo NCM, funções, materiais, preços equivalentes. A questão que me salta aos olhos é a questão do preço, né? Pode ser que a Receita Federal e a SESEX tenham entendido que tratar que o insumo tem um preço equivalente para ser substituível por outro é para tentar manter, digamos, o resultado da exportação, a agregação de valor na exportação, mas dentro, o pessoal que estuda o direito sabe que o preço não é muito uma condição de fungibilidade, né? Não é porque um carro é super caro e eu tenho exatamente o mesmo carro mais barato que eles não deixam de ser substituíveis entre si, que eles não deixam de ser fungíveis. Então, esse é um critério que, na minha opinião, é bastante polêmico, mas consta ainda na portaria e mais, né? Eu só tolero até 5% de variação para admitir essa fungibilidade, esse critério preço sobre a fungibilidade. Então, aqui tem alguns casos da jurisprudência, depois eu posso compartilhar também com o pessoal, não quero me estender muito, quero deixar um espaço para o pessoal também questionar, mas são casos que o judiciário relevou essa questão da fungibilidade, né, um caso clássico da soda cáustica, que o contribuinte tinha que manter, se fosse aplicada a ferro e fogo a vinculação física, manter 2 estoques separados de soda cáustica, né, um para atender o drawback e outro para atender as operações deles, que não eram operações de drawback. Isso foi relevado, né? Sobre a decadência, como eu falei, no caso do drawback especificamente, né, nós temos entendimentos do STJ que o termo de responsabilidade eu já teria a constituição das obrigações fiscais, então eu não se falaria em prazo de decadência, mas sim eu já seria um prazo prescricional, mas, né, aqui é outra jurisprudência no mesmo sentido, mas o CARF ele tem sumulado um entendimento aqui embaixo, né, a súmula 156, que o regime de drawback suspensão, eu só começo a contar aquele prazo quinquenal de lançamento dos tributos do primeiro dia do exercício seguinte, depois dos 30 dias ao limite da realização das exportações. Ou seja, se eu considerar que o drawback pode ter 2 anos de ato concessório ali até eu comprovar as exportações, depois eu posso ter mais 30 dias, depois do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, se aquilo se dá no começo de um ano, né, o meu ato concessório é 2020, começo de 2022 eu tenho os 30 dias, começasse a contar começo de 2023, eu teria até 2028 para ter o lançamento desses tributos aí, de uma importação que pode ter ocorrido há quase 8 anos atrás. Me parece assim, bastante exagerada essa contabilização e essa descaracterização, existe-se na própria jurisprudência administrativa esse mito de que termo de responsabilidade não vale de nada quando estamos falando de lançamento, né? Então,
por último, né, aqui esquematizando um pouco desse entendimento, né, eu teria aqui embaixo, para lançar, por exemplo, meus tributos, né, eu teria 5 anos depois desses 30 dias depois da ocorrência da minha própria exportação. Agora, se eu for inadimplente, né, lembrando que se eu for inadimplente no drawback, eu tenho juros e correção monetária fluindo desde o registro da declaração de importação, né, retroagindo naquela cláusula, aquela condição resolutiva que a gente falou. Pessoal, os últimos comentários que eu queria só fazer rapidamente, né, fechando aqui essa minha parte dos regimes, é justamente sobre o ata carnê, que eu acho que é de interesse geral também, que a gente, na parte da coordenação de facilitação do comércio, tem uma preocupação bastante grande. Como o Milton colocou lá, ele é um desdobramento da admissão temporária com o viés total de facilitação do comércio, mas parece que ele foi mal compreendido, né? Podemos dizer assim, pelo próprio governo, porque eu tenho que ter um garantidor, nesse caso a CNI foi a grande entusiasta, vamos dizer assim, do regime, e se propôs, né, a participar ali do primeiro certame para ser o grande garantidor, só que, claro, né, houve algumas questões aí que tornaram o regime inoperante no Brasil, que ela vai nos trazer. Uma delas, por exemplo, é que, ao levantamento da própria CNI, é que o carnê ata no Brasil ele era pouquíssimo utilizado para feira, que eles tinham essa expectativa justamente que fosse para feira, e no levantamento deles era eventos culturais e científicos. Uma segunda situação é que eles tiveram a aplicação da legislação aduaneira no caso de descumprimento, né? Eles dizem que da ordem de 30% das operações se tornarem inadimplentes, e eles eram um grande garantidor, tem que fazer um depósito prévio, tem que ter representantes em todos os estados, apesar como a Denise colocou, né, apesar da operação ser concentrada em Rio e São Paulo, as multas que vinham da Receita Federal em relação aos créditos tributários ultrapassavam, os juros e multas ultrapassavam o limite da Convenção de Istambul, que é um limite de 10%, um limite bastante reduzido também, e que torna praticamente a operação inviável para quem queira, vamos dizer assim, se aventurar a ser o garantidor dessas operações, né? Eles relataram bastante dificuldade, então, nesses procedimentos, e talvez a peça-chave, né, que demorou muito para ser resolvida, porque a instrução normativa do carnê ata, com todas as melhorias, ela só foi implementada, acho que agora em junho, julho de 2021, depois de 5 anos de operação, em que a CNI já estava aí com um passivo bastante grande tributário, é a impossibilidade de emitir certidão negativa, né? Então, você confunde todas as operações da CNI, que é o garantidor, com digamos, um núcleo só de operações, que era as questões do carnê ata, né? Então, sempre na iminência de ter certidões negativas, inclusive contra fazendas estaduais e tudo mais, né? Esse é o relato deles. Isso tudo parece que levou ao desligamento, à decisão de desligamento, né? E soma-se a isso, como o Milton falou também do histórico, né, de 50 anos de carnê ata na Europa, a grande utilização do carnê ata é rodoviário, terrestre, né, quando a gente pensa em Europa. E aí, quando a gente vai usar carnê ata na América Latina, pensando em América Latina, nós temos o Chile, signatário, e México, signatário. Nós não temos nem outro membro do Mercosul como signatário. Então, como é que você vai utilizar o carnê ata se nem teus vizinhos fronteiriços, né, são signatários dessa convenção? Então, tudo isso parece que levou aí está formando eles vão prestar contas, eles vão fazer uma espécie de relatório final da experiência que foi adquirida, foi desenvolvido um sistema só para isso, né, investido nisso, mas parece que levou de forma definitiva ao desinteresse, vamos dizer assim, da CNI em continuar sendo a garantidora desse regime. O pessoal, da minha parte, é isso. Obrigado. Obrigado, doutor Tales. Queria agradecer aqui, o tempo já ultrapassou aqui, peço desculpa aí ao pessoal da OAB, mas a gente não tinha como se privar dessa fala do doutor Tales aí final. Queria agradecer a Denise, ao Milton também, nosso amigo, o Marcos, secretário, meu secretário aqui da comissão, ao Tales, e a todos vocês aí que participaram com nós essa noite, desse último webinar dessa gestão, né? Queria dizer aqui que a gente não sabe se a gente permanece também, agradecer o apoio aí do Caio, novamente, do Dr. Ricardo e do Dr. Caio, que nos honrou muito aqui estar à frente dessa comissão importantíssima,
e desejar sorte aí aos próximos que vierem a nos substituir, que não acabe o trabalho que a gente começou, e junto com vocês aí, que são uma equipe maravilhosa, sempre disposta a colaborar com a gente. Então, desejar uma boa noite a todos e agradecer por tudo aí nesses 2 anos e meio, 3 anos na frente da comissão. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.